Bom dia família, vamos para as notícias do Flamengo. Se gostar do vídeo deixa seu like e se inscreva-se no canal. Vamos lá, se você gosta de apostas esportivas tem um link nos comentários que você ganhar R$30 se cadastrando por ele. Vamos lá. Feira! Em 2023, é isso mesmo. O Flamengo, que disputou Mundial, disputou Supercopa, já tem 14 jogos disputados e o aproveitamento é de 69%. Não está tão longe do aproveitamento do Vasco, que é de 66,7%. 9 vitórias rubro-negras, 2 empates e 3 derrotas. Mas derrotas doídas, hein? Derrotas doídas, uma pro Palmeiras, uma pro Independente Del Valle, Al Hilal, são 3 derrotas marcantes. O Vasco tem 6 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. Flamengo em 14 jogos fez 28 gols e sofreu 13. O Vasco em 10 jogos fez 21 gols. Olha como tomou gol o Flamengo. E sofreu só 6. Mais que o dobro. Professor Celso Zelt. Acho que é a primeira tela em... Olha lá, ó. Desde 2017... 11 vitórias do Flamengo, 9 empates e só uma vitória do Vasco nos últimos 6 anos, professor. Ah, mas tem um histórico empate do Vanderlei Luxemburgo, lembra? Quanto que foi aquele 4x4 que ficou marcado? A diferença é bem grande. Eu ia falar que essa é a única tela, a última tela do Vasco em anos que ele tem menos gols sofridos que alguém. Qualquer alguém, porque o Vasco, a defesa do Vasco tem sido uma peneira, principalmente pelo alto, há anos. Mas agora tem Léo Pelé. Agora é outra, jogado bem. É outra situação. O Vasco vai com um certo moral para esse jogo. Tem o direito ao eu acredito. Sabe aquela coisa do eu acredito? Eu acho que é o clássico é o Vasco mais... de Pedro Raul. O Flamengo continua sendo muito melhor, né? Mas quando empolga muito, Abel. Nas últimas temporadas, acho que é o clássico mais equilibrado no que chegam as equipes na temporada. De um Vasco se tornando competitivo e crescendo, evoluindo na mão do Barbieri, encaixando peças, e o Flamengo completamente bagunçado. Em relação ao que vem apresentando em campo especificamente, as duas equipes, eu acho que dos últimos clássicos é o que chega com mais equilíbrio. O Vasco ganhou o direito de sonhar com competitividade. Exato. Isso é uma coisa muito importante. Acho que é isso. Gostaria de lembrar o Rafael Prates, que é o Vasco de Pedro Raul, é o Vasco de Gabriel Peck, é o Vasco de Alex Teixeira, Nenê. É o Vasco de Nenê, é o Vasco de Lucas Piton, é o Vasco de Léo. Então eu quero que você fale. Olha quanto nome. É o Vasco do Jair? Que tem Jair tá jogando bola, ele é bom meio jogador. campo. Não, eu concordo com os companheiros em relação ao que o Vasco, como o Vasco chega ao clássico, é um Vasco que chega acreditando mais, pelo que o time já apresentou nos clássicos do Carioca principalmente, perdeu do Fluminense, mas jogou um primeiro tempo melhor que o Fluminense, ganhou do Botafogo jogando bem, ganhou com autoridade do Botafogo, e esse momento de instabilidade do Flamengo, que eu acho que também aumenta a dúvida para o jogo. Para mim não muda o favoritismo de lado, mas é um Vasco que chega mais confiante, com um trabalho que tem dado um primeiro sinal muito interessante do Barbieri com os jogadores, e agora tem outro nível de jogo, que é uma partida que muda o ambiente para um lado e para outro. É para alguém ter uma semana mais tranquila, alguém ter uma semana mais conturbada, se for o caso do Flamengo mais ainda, mas estou com os companheiros que o Vasco chega acreditando mais. Chega que está vendo que tem uma luz bem feita ali, tem uma perspectiva boa. Você falou que o favoritismo não muda. Para mim não. Então você dá o Flamengo como favorito. Sim. Quantas fichas? 0 a 10. 5 a 5, Quantas fichas? 6-4. Olha, foi ousado. Nossa, Foi até que enfim, ousadia. hein? Até que enfim saiu do muro, hein, amigo? Porque aí eu vejo favoritismo, né, Abel? Em alguns outros jogos eu já não vejo assim ninguém com uma vantagem sobre o adversário. Aproveitar esse fim de semana de clássicos para abordar um assunto que faz tempo que a gente não aborda aqui. Você vai falar, que você é o dono da sua vida. Quantas fichas para o seu casamento? Não, vamos seguir conversando sobre o clássico aí, Abel. O Caco não falou sobre o Flamengo. 5 para você, 5 para noiva. Tem a ver uma coisa com a outra. Por isso que é sempre 5 a 5, não dá em nada. Então, 5 para noiva. Não, mas o Caco não falou sobre o Flamengo e Vasco lá. Você quer 0x0, eu quero 1x1. Você me lembra, Esse jogo não é 1-1. Não foge do assunto. Caco da Mota, fale sobre Flamengo e Vasco, amigo. Eu vejo assim, vocês falaram muito dos jogadores, enfim, eu acho que é importante um componente que a gente não pode tirar desse clássico, é o componente emocional, e tem um pino de uma granada pronta a ser tirada do Flamengo,
de tudo que está acontecendo com o Flamengo. O Vasco está com essa possibilidade de pegar um Flamengo nervoso, estável, mas isso é perigoso. Pelo outro lado, é o pior momento, talvez. É o melhor momento para o Vasco pegar o Flamengo, não sei. Porque tudo que o Flamengo quer é vencer o Vasco e se recuperar desse momento que está vivendo. Então é um jogo perigoso por esse aspecto. E time por time é 7-3 para o Flamengo. Mas por esse momento emocional eu coloco um 6-4. Eu vejo nesse aspecto assim. Time por time, jogador por jogador, o Flamengo ainda muito superior que o Vasco. Agora o Clássico ele equilibra essas coisas. Não é só em Porto Alegre, na Bahia, em qualquer lugar do mundo, qualquer derby ele reúne. Claro que o momento do Vasco em relação ao Vasco, aí sim, melhor para enfrentar o Flamengo e ter a sua chance de vitória. Mas eu vejo o momento da semana, não sei se ele é positivo para o Vasco. O Flamengo está louco para buscar um resultado e sair dessa encrenca. E eu lembro que no ano passado, um dos dirigentes lá da 777 Partners, ele falou, nunca mais o Vasco vai entrar em campo contra o Flamengo com inferioridade. Essa inferioridade em termos de elenco, de investimento, ela continua. É óbvio que eu falei, exaltei lá jogadores que vivem boa fase no Vasco e tal, que dão esperança para o torcedor do Vasco nesse momento, nessa temporada, mas é o Flamengo de Pedro, de Gabigol, de Vidal, de Davi Luiz, é o Flamengo de Thiago Maia. Tem muita gente boa, né? Imagina o Davi Luiz que não faz uma boa temporada, de um Arrascaeta que está abaixo fisicamente, ele mesmo já reconheceu. É o Flamengo de Everton Ribeiro. Mas nome por nome, acho que a diferença ainda é até de 8-2. 8-2? Tá aumentando isso aí, professor. Começou de um jeito, acho que ainda é de 8-2. Olha para trás, professor. 8-2. Olha lá, o outro professor não está em boa fase no Flamengo. Pode falar o nome dele. Você está dando 8-2 fichas pro Flamengo? Não estou dando 8-2. Estou falando que em elenco a diferença ainda é 8-2. Tá. Agora, na hora de dar as minhas fichas, eu vou quebrar de novo. Vai quebrar. Aí eu dou 6,5 pro Flamengo tá certo. e 3,5 pro Vasco. Tá quebrado? Você tá mureteiro hoje, hein? Essa eu vou Tem que fazer quebrar prática. sempre. Quebrou uma vez, tem que quebrar então. É verdade. Não, aí foi que ser coerente. coerente. Isso foi coerente. Para esse confronto eu vou dar uma de Coerente. prates. Para mim é 5-5. Pelo momento do Flamengo. Voltou pra caixinha. Eu vou dar uma de prates. Peraí. Parabéns. Natália Ferrão, a comentarista que sai da caixinha. Pensa fora. Entrou na caixinha. Não. Agora virou mureteira também? Não, senhor. 5-5. É uma análise senhor. técnica, eu entendi. Não, Cadê aquela personalidade? Não, eu tô partindo da minha ideia de jogo para esse Qual é a jogo, sua para ideia esse de jogo? clássico. É empatar. Não diga, É um vai. jogo muito disputado e se for decidido vai ser decidido no detalhe, porque é um Flamengo que, como o Caco disse, precisa recuperar o ânimo, principalmente. Uma vitória, não importa como. Acho que o Flamengo, independente de como seja a vitória, é ganhar. E pro lado do Vasco, independente de como seja o jogo, é um time competitivo, um time que consiga agredir o Flamengo no sentido de ir ao ataque, de conseguir colocar o Pedro Roy em condição de fazer gol. Eu acho que tem essa circunstância. E não Só perder, que, hein? Esse não pode perder tanto gol. Você, Breler, estão muito... não, o Vasco se jogar bem e perder, tá tudo bem. Não. Outro dia o Vasco perdeu de quem jogou bem, perdeu do outro clube. Outro dia, olha aqui, o Vasco jogou bem, perdeu do Fluminense, veio o Breler aqui, não lembro se a Natália tá... Não, tá tudo lindo, o Vasco jogou bem o primeiro... lindo, não. A história do Vasco é isso? Perder tá tudo bem? Senhor, você não coloca isso na minha comanda, não. Regata as Não, Vasco da senhor. Gama. Não, eu tô falando... Eu não coloco isso na minha comanda, não. Eu falei que, independente de como seja... Hoje é sexta-feira, ela tá falando de comanda. Já tá pensando no barzinho na noiva. Vai lá, vai lá. Independente de como seja o jogo, o resultado, não tô falando que se perder tá lindo porque competiu, não é isso. Bom. Independente de como seja o resultado final do jogo, há ao Vasco uma expectativa de que seja bom jogo, de que consiga competir, de que consiga circular a bola, de que consiga ficar com a bola, reter a bola, porque o Flamengo tem dificuldade quando enfrenta times que seguram a bola. Sim. Então tem essa questão, não se perder vai estar lindo. Claro que não, perder um clássico é perder um clássico, não dá pra gostar disso. Essa exigência é importante. Agora, ao Flamengo, aí eu não tive aqui na quarta-feira, né? É uma oportunidade. Eu não tive aqui na quarta-feira. Tá lamentando? Tô, porque eu queria falar na quarta-feira. Ué, então fale. Fala hoje, então. Pode falar, porque... Ela tá tentando. Vocês deixam eu falar. Pode falar, você não estava aqui quarta-feira, tá frustrada por isso? Não. Pode cornetar o Não, Flamengo. porque eu mandei mensagem, ele falou que eu discordei de tudo que vocês falaram, é mentira.
dia, viu? O Pratos, ele fala que recebe mensagem, mas ele não recebe, não. Você falou do Everton Cebolinha? Ah, lembrei! Everton Cebolinha. Mudou o jogo? Que a senhora disse... Mudou o jogo? A senhorita disse que Everton Cebolinha já era. Não. Fala aí. Lá vem ele colocando coisa na minha comanda de novo. Não, senhor. Vai, fala aí, vai. Mas ao não vamos Flamengo- interromper a Natália. Chega. Fala, Natália, vai. Vou falar agora. Por favor. Olha o silêncio que fez no estúdio. Mas ao Pode Flamengo... falar, Pronto, não vou falar mais. Não, fala, brincadeira. Mas ao Flamengo, há uma questão muito... Desse cara que está aqui atrás, né, do Vitor Pereira, é a oportunidade dele conseguir virar a chave desse Flamengo. Né, de olhar, é inadmissível que ele tenha 71 mil pessoas cantando ao seu favor e ele faça um jogo patético como ele fez contra o Independente Del Valle. A favor no começo, né? No fim não tá cantando a favor, mas tudo bem. Aí Não, mas conseguiu. professor, aí também já não dá mais, né? Não, O coração tá, do cara que tá ali debaixo de um temporal, que sai de casa, sabe que vai chegar à tarde em casa e ver um time jogar do jeito que jogou, Mas espera acabar. com o ânimo Emílio do que Pratos. jogou. Patético o jogo, você tá falando o Do da ida Independente lá em Del Valle. Quito ou do... Em casa. O de Maracanã? Pra mim, no Maracanã foi pior do que lá, porque lá Mesmo tinha no questão primeiro de ar. tempo? Ah, Flamengo? qualquer tempo. Qualquer tempo? Foi horroroso. O Flamengo não pode se dar o luxo de fazer um gol faltando 30 segundos para acabar o jogo e levar para prorrogação e não fazer nada. Para mim foi patético o que fez o Flamengo, que dava para fazer mais. Agora é a oportunidade para esse cara aí